Corte o tédio com mais conhecimento. Curta, se inscreva e compartilhe para mais informações sobre o mundo da ciência e tecnologia. Muito bem, galera. O James Webb, né, o nosso queridíssimo telescópio, fez aí algumas descobertas, tá? Que deixou o pessoal meio assim, né? Falei, e agora? O que tá acontecendo e tal, e não sei o que, e papapá. Ele descobriu três galáxias que seriam galáxias, digamos assim, muito grandes numa época em que o universo era muito novo. Essas três galáxias estão sendo chamadas de monstros vermelhos, The Red Monsters of the James Webb, tá? Então vamos lá. Se você pegar o artigo científico que foi publicado na revista Nature no dia 13 de novembro de 2024, aonde eles falam aqui das Red Monsters, que eles chamam galáxias ultramassivas nos primeiros bilhões de anos do James Webb. Logo no começo do artigo, tá? Vamos lá. Logo no começo do artigo, tá bom? Eles dizem o seguinte, que essas galáxias, elas não violam nada sobre o modelo que rege o nosso universo. Qual que é a única coisa que ela pode estar, né? Aqui, ó, eles escreveram aqui, ó, nós não encontramos nenhuma tensão com o lambda, que é a energia escura, e com o CDM, que é o lambda CDM. Esse lambda CDM é o modelo que rege o universo. Está escrito aqui no artigo dele, ó, we find no tension with lambda cold dark matter model in our sample. Beleza? Então vamos lá. Não tem problema com o modelo do universo. A única coisa que eles estão querendo estudar agora é o quê? Para que prestem atenção no que eu vou falar aqui, para que essas galáxias sejam da maneira como elas são lá no início do universo, elas têm que ter um processo muito eficiente de transformar baryons, que a gente chama, em estrelas, tá? Esse processo ele tem que ser de 2 a 3 vezes maior do que as galáxias mais eficientes em épocas posteriores. Essa é a única questão. Essas 3 galáxias que eles estudaram, elas estão passando por um processo que elas estão transformando baryons em estrelas de uma maneira muito mais eficiente do que elas deveriam estar acontecendo naquela parte ali do universo, tá bom? Só que tem um outro problema aqui também, que já aconteceu anteriormente com o James Webb. Lembram das 6 galáxias impossíveis? Que elas não eram impossíveis? Com essas galáxias acontece exatamente a mesma coisa. Elas precisam de uma comprovação espectroscópica, que ainda não foi realizada, tá? Então, esse é a grande questão sobre essas galáxias. São galáxias interessantes serem estudadas? São, tá? O James Webb, obviamente... Então, vamos lá. Nós lançamos o Hubble. O Hubble tem uma capacidade de ver coisas. A NASA me gastou 10 bilhões de dólares com um novo telescópio. O que você pensa intuitivamente que vai acontecer com esse novo telescópio? Ele vai ver o quê? Mais coisas. Coisas que o Hubble não via. Certo? Isso quer dizer o quê? Que o nosso modelo sobre o universo, presta atenção no que eu vou falar para vocês, galera. O modelo sobre como o universo funciona, ele vem sendo atualizado, ele vem sendo modificado de acordo com as observações. Tem algum problema nisso? Não tem. Porque se tiver,
eu tenho que pegar todo o salário que as empresas pagaram para mim e jogar e devolver todo o salário. Por quê? Sabe qual que era a minha função nas minhas empresas? Atualizar modelos com novas informações. Quando você fura um poço de petróleo, você vai lá e delimita o reservatório. Quando você fura mais 2 e agora você tem 3 poços, aquele limite inicial ele muda. Quer dizer que aquele primeiro estava errado? Sim, ele estava errado, mas ele estava de acordo com o único dado que você tinha. Se eu furar 50 poços de petróleo, o desenho do reservatório, o modelo do reservatório vai ser totalmente diferente. Isso a gente chama de atualização do modelo. Os modelos, não importa da área que seja, são atualizados de acordo com as novas informações que são recebidas. E eu sei muito bem disso porque eu dou aula de modelagem, tá? E agora eu vou dar um exemplo para vocês que vai ser matador. Prestem atenção no que eu vou falar. Imagina que você vai atravessar uma avenida, beleza? Estou aqui na beira da avenida para atravessar ela. Eu olho e vejo um carro vindo numa velocidade. O meu cérebro, ele cria um modelo. Qual que é o modelo que eu crio? Se eu andar numa determinada velocidade, eu atravesso a avenida e o carro não passa em cima de mim. Certo? O que acontece, preste atenção agora, eu comecei a atravessar a avenida com aquele modelo primeiro que eu fiz. E se o carro acelera? O que você faz? Você não corre? Por que você correu? Porque você atualizou o seu modelo. Então, tem problema em atualizar o modelo? Não tem problema em atualizar modelo. Não tem problema nenhum. Essa é a vida de quem lida com tudo isso. Tá bom? Então, logicamente que o James Webb vai ver mais coisa. Senão não ia valer de nada. Se eu lanço o James Webb e ele vê exatamente as mesmas coisas que o Hubble, tem algum problema nisso aí, tá? Então, essas Red Monsters, que elas estão sendo chamadas, os monstros vermelhos do James Webb, primeira coisa, eles não violam o lambda CDM. E aí eu vou mandar aqui um negócio pro Chris, que tem uma imagem aqui que ela é matadora. Quer ver, Cris? Abre esse PDF aqui, ó. Modelos podem ser atualizados? Não só podem, como devem, tá? Não só podem, como devem. Senão, cara, eu tenho que chegar a ligar pro meu chefe agora e falar, cara, ó, tô devolvendo todo o meu salário que você me pagou durante anos. Tudo que eu fiz não existe, tá? Esse negócio de atualizar modelo não existe. Mandei aí, ó. Pega aí. Vocês vão ver um gráfico aqui, que esse gráfico aí, ele explica basicamente tudo isso que eu falei num gráfico só. Olha o que esse gráfico está mostrando aqui. Está mostrando as galáxias que foram estudadas nesse artigo e as 3 Red Monsters ali, ó, que são aquelas 3 fortinhas ali no canto esquerdo ali. Beleza? Aqui em cima, olha o que você tem aqui, ó. Você está vendo essa linha que está aqui em cima? Tem uma linha aqui que está escrito aqui, ó. Proibido pelo lambda CDM. O que quer dizer isso? Qual seria o grande problema? O problema é se eu encontrasse uma galáxia aqui, ó, nessa área cinza aqui. A área cinza, aí eu teria um problemaço com o modelo do universo, tá? As Red Monsters, elas estão ali, ó. Estão vendo onde que elas estão? Estão ali, bonitinhas, tá? Elas não estão violando o modelo lambda CDM. Isso que eu quero que vocês entendam. Qual que é o único problema que precisa... Problema, nem é problema, né? Qual é a única questão que precisa ser resolvida? É como, por que elas formam de maneira tão eficiente baryons em estrelas. É isso. É só isso. Pode ser que ocorra algum processo com elas, que elas formem isso de maneira mais eficiente? Pode. E qual é o problema com isso? Não tem problema nenhum. Não tem treta nenhuma, não. Tá? Então aqui, ó, este é o gráfico aqui que está explicando. Para quem não entendeu esse gráfico, o gráfico está mostrando no eixo X aqui embaixo o Z, que é o desvio para o vermelho. Em cima está mostrando a idade cósmica em bilhões de anos após o Big Bang. E aqui no eixo Y está a massa da galáxia, tá? Então o que acontece com as Red Monsters ali?
Primeiro, elas estão depois de 1 bilhão de anos do Big Bang. O único problema delas é que a massa delas ali, ó, tá muito ali em cima porque elas estão formando de forma mais eficiente.